Olá, boa tarde. Muito obrigado por terem vindo ao encontro. Nós estamos aqui para poder apresentar para vocês a segunda linha de pesquisa do grupo de pesquisa chamado Letras Espanhol Mirando Horizontes. Ou Letras de Espanhol Mirando Horizontes, né? Em português ou em espanhol. Essa segunda linha, ela diz respeito, lembrando que uma informação que eu não havia dado no vídeo anterior, isso tem uma cacofonia horrível aí, mas enfim, a gente passa adiante. Uma informação que eu não havia fornecido no vídeo anterior é que eu sou a líder do grupo de pesquisa, mas a professora Sabrina Lima Cerqueira, que está fazendo o seu doutorado, ela é a segunda líder do grupo também, tá? O que nós temos nessa linha de pesquisa relacionada às crianças, que a gente chama de Espanhol para Niños, Niños en Espanhol e Espanhol para Niños. Tá? O que nós temos ali? Nós temos um trabalho realizado com língua espanhola para crianças. Esse trabalho, ele nasce essa pesquisa que nós estamos propondo, ela nasce de uma atuação com dois grupos pilotos. Os grupos pilotos agora eles têm que deixar de ser grupos pilotos, porque eram dois grupos pilotos, e um grupo piloto ele se desenvolveu e ganhou pernas, e essas pernas elas têm que já ser registradas, e nós já estamos fazendo isso a partir de agora, que é a segunda modalidade. O primeiro grupo ele surge a partir da busca de algumas mães porque os seus filhos estudassem a língua espanhola. Então, nós reunimos aqui, abrimos para alguns dias 10 vagas para crianças menores de 7 anos de idade. Por quê? Porque uma das questões que a gente tem muito claras é que as crianças brasileiras não ia dar muito certo que as crianças em processo de alfabetização elas tivessem um contato com a língua escrita. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a gente consegue antes do processo da língua escrita e aproveitando também as teorias dos psicólogos e dos psicopedagogos, que a gente vai ver depois os nomes, vou tentar não mencionar nome de ninguém hoje, para vocês irem procurando e para nós irmos discutindo, de que a plasticidade cerebral na primeira infância ela é muito maior do que depois do que no processo já depois dos 7 anos, onde você já tem outras informações. Nesse momento, dos anos iniciais da criança, a gente conta com estímulos e que principalmente não partem para o nosso grande problema, que às vezes é solução na língua espanhola, que é a comparação. Ele não tem um parâmetro de comparação, já que ele está aberto como esponja para receber todas essas informações que a gente passa para eles. Então, a partir de alguns pais, alguns colegas, alguns amigos que sempre se inculcaram com o fato de eu educar os meus 2 filhos em língua espanhola, que é a minha língua estrangeira. Isso não é algo tão recente, porque o meu filho mais velho tem 5 anos, no entanto, a minha sobrinha mais velha, ela tem 13, vai fazer 13 anos agora na semana que vem, e ela desde o ventre da mãe, eu sempre falei com ela em espanhol. Só que, claro, o processo o ambiente de imersão dela é muito menor, porque a gente não mora na mesma casa, mas ficamos juntas até quase 2 anos de idade dela, e logo depois com contato frequente, né? Menos frequente do que eu desejaria, evidentemente, mas as respostas, o nome dela é Ágata Vitória, e as respostas com a Ágata Vitória é que ela me entende em espanhol, ela interage com os meus amigos, meus companheiros, colegas de trabalho que viajam e hispanofalantes, e que essa interação ela ocorre sem muitos ruídos. Entendamos como ruídos exatamente esses problemas que são realizados, que aparecem na comunicação. Ok, essa experiência com a Ágata foi maravilhosa, foi deu sempre muito mais vontade de continuar.
E quando vem a gravidez do Henrique, que é o meu filho mais velho, que hoje tem 5 anos, completa no mês que vem 6 anos de idade. Nossa, o Henrique vai fazer 6 anos, que horror. Enfim, quando o Henrique, meu marido e eu concebemos o Henrique, a partir de então a gente só falava espanhol, eu só falava em espanhol com ele, desde o ventre. O Vitor tem 3 anos de idade, com ele o mesmo processo. Então esse contato com a língua espanhola e a possibilidade de principalmente conversando com essas crianças, mais de 90% do texto oral com eles em língua espanhola e tendo uma boa receptividade, principalmente nas habilidades de compreensão, de audição, nessas duas principalmente, porque qual é o processo, nosso processo de aquisição de língua, não língua estrangeira. Como é que a gente adquire a língua? A gente ouve e a gente fala. Depois vem as outras questões, né? Então esse ouvir e esse falar, eles estão ali o tempo inteiro no nosso processo. Claro que as crianças elas não se expressam totalmente em língua espanhola, porque por estarem imersas em um ambiente de língua portuguesa, né, com a variante do Brasil. A partir dessa experiência pessoal, a gente vê a possibilidade de ampliar isso para o conjunto, mais para uma extensão efetivamente. Tivemos então um grupo de 10 crianças, que inicialmente eram 10 crianças, apareceram 15, eles se reproduziam com muita frequência, e onde nós tínhamos uma faixa etária de 2 anos até os 5 anos, porque as crianças hoje de 5 anos já começam a ler, né? Já começam a ler, escrever e ficar interessadas nessas letrinhas. A gente não quer podar isso, mas não é a nossa ênfase. Então apareciam algumas crianças um pouco mais velhas que iam se encaixando nas atividades, e apareciam os irmãos das outras crianças. Então a gente chegou a ter aqui crianças de 1 ano e meio, crianças de 1 ano, e a gente teve a presença de um bebê de 8 meses que também participou da atividade. O Virgílio tinha uns 8 meses quando veio para cá. Foram feitos encontros do mês de agosto até o mês de novembro, encontros mensais, agosto a novembro, e ficou o gostinho bom da história. Só que os encontros eram realizados em um ambiente não propício, porque era essa sala que nós estamos já morrendo de calor. Então imaginem algumas crianças correndo e pulando, e as professoras pulando junto, e suando, igual que cerdos, e enfim, o ambiente não era propício. Nós precisamos de um outro ambiente para conseguir voltar a ter essa atividade. Esse foi o primeiro piloto. O segundo piloto foi quando nós não queríamos mais parar. Nessa época nós éramos a professora Hanna, a professora Graciele e eu, não queríamos mais parar, e a gente encontrou o PIGE, que é o Programa Infanto Juvenil, que é um programa da ASFUB, da Associação de Funcionários da Universidade de Brasília, que é uma escola de educação, um ambiente de educação alternativa. É onde o meu filho estuda atualmente. Ele saiu de uma das escolas de ponta do Distrito Federal, uma das muito renomadas, e ele está lá hoje porque lá é um ambiente ainda mais propício para as questões que nós acreditamos na minha família, que meu marido e eu acreditamos. Lá, nesse ambiente que se chama PIGE, coordenado pela ASFUB, pela professora Rosa, que não é a cor da professora, o nome dela é Rosa, falando isso porque vocês depois vão escutar as professoras falando, a professora azul, a professora naranja, a professora não sei quanto. Então já logo pensei, não tem professora Rosa, né, no nosso grupo, não tem. Mas tem a Rosa que coordena a escola. Eles abriram com todos os braços abertos, todos os braços que eles têm, um espaço para a gente semanalmente ir até lá fazer um momento de imersão com aquelas crianças que estão lá. São crianças de 1 ano e meio até 7, de vez em quando aparece uma criança de 8 anos também por lá. O que nós fazemos? Fomos para lá fazer práticas. A gente planeja,
repensa como é que está o planejamento, aplicamos, vemos como é que foi, avaliamos as práticas e esse é o momento da aplicação. Então, esse grupo de pesquisa, essa linha do grupo de pesquisa, ela nasce efetivamente da prática, dessa nossa prática com as crianças. E aqui é o momento do parar, pensar, refletir e teorizar sobre esses elementos que a gente viu lá na prática. Então, nós já começamos algumas reuniões, mas estamos efetivamente colocando tudo no papel a partir de agora, registrando em vídeo a partir de agora as nossas discussões, as nossas questões, para tratar de fazer o que a universidade mais sabe fazer, que é propagar saber a partir de textos acadêmicos, científicos, mas de forma que sejam textos legíveis, tanto pelos pais que estão com crianças que queiram participar de atividades. Eu já volto a retomar que antes a gente falava muito em projeto, mas a gente está executando ações. Então, pais que queiram executar ações com a gente e por também educadores, outros educadores de fora, ou seja, a propagação, efetivamente propagar, difundir. Existe um professor que chama de vulgarizar o saber. Nesses encontros quinzenais que nós teremos aqui, e quinzenais por quê? Porque uma semana a gente consegue ler o texto e na seguinte a gente vem para poder discutir os textos, ver o que casa com a prática, o que tem de distância, de aproximação, o que tem de adequação à nossa prática. Nós começaremos exatamente com... Existem 3 leituras básicas atualmente. Uma delas é do francês, que eu ainda estou terminando para fazer as comparações, mas nós temos uma leitura que vem do inglês, principalmente basada na professora Cláudia Riesdorf, e professor Kleber Aparecido também tem produções na área de... professor Kleber, inclusive, organizou um livro que tem sido uma base interessante de leituras e discussões para nós. E a tese, o trabalho de tese da professora... Como? Sim, eu ia falar. Simone Rinaldi. É porque eu pensei que você fosse falar outro nome. Da professora Simone Rinaldi, que é orientanda da professora que eu falei com vocês ainda há pouco, que é a professora Isabel Gretel Fernandes, que é um trabalho muito rico. Eu consegui terminar a leitura do texto, que era um texto que nós ficamos guardando na gaveta desde o início do projeto para justamente não tentar não ser influenciado por todas as informações, e foi uma atitude bastante interessante, sábia, porque agora nós temos uma fundamentação teórica muito muito forte a partir do texto da Simone Rinaldi, porque ela tem atualização da questão do espanhol. O outro é a partir do francês, ou seja, a gente consegue ampliar o nosso campo de ação do espanhol para outras línguas também. Enfim, a base do nosso trabalho é essa. O que nós queremos com isso? Nós queremos ver como essas crianças em idade precoce aprendem uma língua estrangeira ou têm contato com uma língua estrangeira, como esse contato dessas crianças com essa língua estrangeira vai influenciar no processo dela de visão do outro, quem é esse outro, quem é a cultura do outro, o que eu conto com o outro, o que eu aprendo do outro, o que nós trocamos de conhecimento, o que fica dessa língua estrangeira, o que fica dessa visão da cultura distinta, e além disso, como é que nós podemos sistematizar uma forma de que isso aconteça de uma forma mais efetiva. Nós já tivemos algumas experiências, elas não são, obviamente, elas são a base da nossa razão de existência do grupo, e alguns elementos que a gente já vai acrescentando e que já tem numa avaliação, sabendo que são os próximos passos. Então, partimos de uma base, mas queremos caminhar à formatação de um instrumento que sirva de apoio principalmente aos professores ou aos educadores, e entendamos pais também, que queiram se dedicar a
trabalhar, não é ensinar só ensinar uma língua estrangeira, mas a propiciar a essas crianças o contato com uma língua estrangeira. E para isso todos vocês estão convidados, mais que convidados. Sejam bem-vindos.